É uma manhã pacata em Dogaminsk? Estamos na segunda metade dos anos 1950. Faz 5 anos desde o sucesso do distrito de blocos do secretário Silasvo, e a cidade invernal viu sua população aumentar em 60% em apenas 5 anos, um aumento significativo para uma cidade que até então tinha pouquíssima infraestrutura. Não demorou muito e diversos problemas surgiram por todos os lados. Congestionamentos, poluição do ar e poluição sonora começaram a se tornar frequentes, e toda a comunidade exigia que alguma solução fosse buscada pelas autoridades. O secretário Silasvo viu a oportunidade de replicar modelos bem-sucedidos e que estavam ganhando fama na sua terra natal. Mas as críticas foram muitas, pois do outro lado do oceano, o urbanismo dos Estados Unidos, centrado em carros, influenciavam as cidades do mundo todo, e até cidades planejadas já surgiam com a ideia de que o carro era a mobilidade do futuro. Na contramão dessa tendência, Silasvo definiu 3 pontos norteadores para o urbanismo de Dogaminsk: ciclofaixas segregadas, transporte público de massa e restrição para veículos pesados no perímetro urbano. No episódio de hoje, vamos abordar as transformações de mobilidade em Dogaminsk e abordar as definições dos conceitos que serão explorados no caminho. E se você tem alguma ideia do que gostaria de ver no próximo episódio, peço que deixe seu comentário, que será respondido com amor. Vamos para o vídeo. Dali pra galera, que é o Dogameda, e sejam bem-vindos ao 12º episódio de Dogaminsk, nossa cidade invernal. Episódio de hoje: mobilidade para todos. Damos início a esse episódio já começando com a infraestrutura das futuras ciclofaixas segregadas da cidade. Existem diferentes abordagens para se fazer ciclovias numa cidade. Volta e meia, prefeituras por todo o mundo discutem qual será a melhor forma de trazer esse tipo de mobilidade para dentro. A infraestrutura escolhida para Dogaminsk são de ciclovias segregadas de alta capacidade, compartilhadas também com ciclofaixas que foram pintadas na rua. Também conhecidas como Bicycle Highways, as ciclovias segregadas são totalmente separadas do tráfego motorizado, não compartilhando faixas com elas, permitindo um fluxo contínuo com poucas interrupções. Isso significa que o seu desenho é voltado para deslocamento eficiente, não apenas para o lazer. Entretanto, a cidade invernal oferece uma grande gama de atividades de lazer, inclusive andar de bicicleta está no catálogo dos habitantes. Suas rotas cênicas, bem planejadas e seguras permitem que estudantes, trabalhadores, turistas possam usufruir de sua infraestrutura sem grandes problemas. Entre alguns modelos de destaque ao redor do mundo, podemos destacar, obviamente, a cidade de Amsterdã, mas também a cidade de Utrecht, também na Holanda, como também a cidade de Oulu, na Finlândia, conhecida como a melhor cidade para deslocar-se de bicicleta no inverno. Estamos falando do pesado inverno finlandês, e
Então, esse é sim um grande feito. Obviamente, devido à necessidade de adaptar uma parte da malha urbana para compartilhar estradas com ciclofaixas, existem apenas 2 pontos de colisão entre carros e bicicletas no município. Estes se encontram em 2 cruzamentos com devida sinalização urbana. Um no Distrito Velho e outro no Distrito Novo. Levaram-se alguns anos até que Dogaminski finalmente tivesse suas primeiras redes de transporte público. Um grande pedido de sua população durante décadas finalmente veio a ser atendido na década de 1960. Numa cidade que até então ainda dominava somente o tráfego por carros, bicicletas e principalmente a pé, Dogaminski finalmente começou a ver suas primeiras linhas de ônibus circulando. No ano de 1965 foi inaugurada essa estação central. A estação de ônibus municipal e intermunicipal foi construída a pedido de Silasvo. Ela é feita apenas de concreto bruto e segue o estilo Art Deco. Como dito anteriormente, ela serve não somente para a circulação de pessoas dentro da cidade, mas também para receber visitantes de outras regiões. Para atender toda essa demanda, ela é equipada com restaurantes, lojas, banheiros e um grande estacionamento, onde quem chega pode até alugar um carro para poder visitar as atrações ao redor. Conforme a população ia crescendo, tornava-se impossível não fazer investimentos em mobilidade e transporte público. Longos congestionamentos começavam a se transformar em coisas corriqueiras, mesmo a cidade tendo pouco menos de 20 mil habitantes. Em virtude disso, os planejadores urbanos, juntos com Silasvo, decidiram planejar o futuro. Quase todas as linhas partem direto do terminal central. Entretanto, para evitar grandes gargalos, algumas linhas têm início apenas no distrito de Poliana. A partir do centro de Poliana, que serve como um centro para os subúrbios de Dogaminski, parte a linha que vai em direção ao convento de Teresa. Essa é uma linha extremamente requisitada, tendo em vista a grande quantidade de peregrinos que a cidade recebe todos os dias. Outra linha que parte do centro de Poliana vai em direção às minas. Os trabalhadores da mina que não habitam no alojamento e preferem ficar com suas famílias em casa, utilizam e necessitam dessas linhas todos os dias.
A partir dos anos 2000, Dogaminsky voltou a olhar para o futuro, enquanto grande parte do mundo virava-se para trás. Investimentos foram feitos para que todas as linhas de ônibus fossem substituídas por ônibus elétricos. Dogaminsky já é uma cidade que produz grande quantidade de poluição por conta da sua escavação e também por sua produção energética baseada na queima de carvão. Em virtude disso, a prefeitura utiliza de todos os esforços para evitar emissões desnecessárias. Uma forma de compensar e tentar transformar a cidade num melhor lugar para viver e que todos possam respirar ar de qualidade. Logo na primeira década de funcionamento, todas as linhas tinham uma grande aderência da população. Mas ainda haveria um grande problema que Dogaminsky deveria lidar com sua capacidade de transporte de pessoas. Outra dificuldade que Dogaminsky deveria saber lidar é com um grande influxo de turistas que recebe pela sua estação central de trem. Não com pouca frequência, a cidade recebe hordas de turistas, imigrantes e novos moradores através de sua estação central. Como muitos deles precisavam pegar um ônibus para chegar às suas destinações, a prefeitura começou a observar que os pontos de ônibus estavam ficando muito cheios. Uma grande tendência das cidades europeias é manter a sua linha de bondes funcionando. A ideia era clara: Dogaminsky teria uma linha de bondes. Bondes são relativamente bem mais econômicos do que metrôs e trens, possuem preferência nos cruzamentos e têm uma grandíssima capacidade de passageiros. Os secretários de Transporte e Urbanismo, portanto, conversaram com as autoridades maiores de orçamento público da nação. Essa linha deveria cruzar os 3 distritos mais densos, sendo eles a Cidade Velha, o Distrito Novo e os blocos de Silasvo. Ao contrário dos investimentos em ônibus e nas ciclofaixas, que praticamente todos os investimentos vieram dos cofres da cidade, para os bondes, o governo central de Lapônia do Sul teve que interferir. Foi necessário utilizar uma parte do Fundo Nacional para que, mais uma vez, Dogaminsky conseguisse fazer obras grandiosas de infraestrutura. No projeto de engenharia inicial, para que os bondes pudessem cruzar os 2 trechos de rio que cortam a cidade, aproveitaria-se da estrutura de pontes já existente. Isso facilitaria na sustentação dos novos trechos. Já é estudado para os anos futuros uma possível expansão da linha de bondes até Poliana. Os bondes também são uma ótima alternativa de zero emissão de gases poluentes, visto que utilizam energia elétrica para poderem rodar. Exemplos bem-sucedidos desse modelo de transporte são comuns por mundo todo.
mas podemos destacar Viena, na Áustria, Zurich, que consegue gerir uma integração eficiente entre trens e ônibus, e Melbourne, na Austrália, que possui a maior rede de bondes do mundo inteiro. Essa foi mais uma mudança muito bem aceita pela população, que com os anos que se passaram, continuaram a manter seus equipamentos bem preservados e respeitando o patrimônio público. Nesta sessão, vamos partilhar as regras de trânsito definidas pela Prefeitura e pelos secretários de Dogaminsk, de forma a organizar, ordenar e controlar o fluxo de veículos. Este é o mapa de Dogaminsk. Você pode identificar por aqui o centro com a estação de trem central, o convento de Teresa à esquerda e no topo do mapa a grande mina de carvão que foi responsável pela expansão da cidade. As pontes que ligam a Cidade Nova até a Cidade Velha, assim como a ponte que liga a Cidade Nova até o distrito de Silasvo, são muito antigas para suportarem um tráfego intenso de caminhões. Sem falar que essa rota é usada principalmente por carros de passeio, ônibus e bicicletas. Em virtude disso, o Departamento de Trânsito utilizou da rota que conecta as estradas que ligam Dogaminsk ao restante do país, projetada por Silasvo para conectar tanto a mina, os subúrbios e as estradas num só caminho. Então, o trânsito de veículos pesados ficou proibido de passar pelas pontes antigas. Para controlar tudo isso, semáforos controlados e sincronizados foram instalados por toda a Cidade Nova, para proporcionar melhor fluidez, conforto e segurança para os motoristas, transeuntes e turistas. Enquanto isso, de fundo, você pode assistir o desenvolvimento de um novo bairro em Dogaminsk. Um pequeno subúrbio de baixa densidade, que conecta os blocos de Silasvo com a zona industrial através de uma passarela. Cidades não são congestionadas por acidente, elas são projetadas para priorizar algo. Quando sua cidade tem imensas fileiras de carros aglomerados e ônibus lotados, saiba que isso foi uma escolha pública. Cada trilho, cada faixa, cada ciclovia colocada é uma decisão tomada pelo seu político. Em Dogaminsk, as políticas de pedestrianização e zonas de tráfego limitado favoreceram um trânsito ordenado, seguro e eficiente. Todos os produtos chegam na hora que deveriam chegar, cada habitante chega no seu destino na hora que deveria chegar, ou na hora que planejou. Espero que os conceitos abordados nesse episódio sirvam para aprimorar seu pensamento crítico a respeito de cidades. Afinal de contas, é na cidade que nós vivemos, é na cidade que nós socializamos
e é na cidade que nós trabalhamos. Portanto, queiramos ter cidades melhores para todos nós. E se você gostou do vídeo até aqui, peço que deixe seu gostei, pois fará muita diferença. Deixe seu comentário. Participe da discussão. Eu lerei de muito bom grado e adorarei conversar com vocês também. A Cidade Invernal volta logo logo. Até lá, um abraço!